todos. Nós estamos aqui neste momento para tratarmos de um assunto muito importante do nosso curso de Gnoses. Hoje falando do tema relaxamento. É uma prática, é muito importante. Então, quando nós definimos as práticas gnósticas, nós dissemos que há práticas objetivas e práticas subjetivas. As práticas subjetivas são aquelas de pequeno impacto no despertar da consciência, e as práticas objetivas são aquelas de grande impacto nessa tarefa do despertar da consciência. E falamos também que as práticas gnósticas, elas guardam entre si uma relação de interdependência. Então elas se correlacionam interdependentemente uma com a outra. E falamos também que para qualquer prática gnóstica que nós formos fazer, precisa de uma parte básica. Essa parte básica é constituída pelas três práticas básicas. E essas três práticas, então, nós definimos como sendo a respiração, o relaxamento e a concentração. E também dissemos que essa base, elas guardam uma relação de interdependência, ou seja, uma depende da outra. O relaxamento depende da respiração, a respiração depende do relaxamento, e a concentração depende do relaxamento, e o relaxamento da concentração. Então, uma depende da outra. Por isso nós separamos didaticamente para tratar cada uma delas individualmente. Porém, nós enfatizamos que na hora de efetuarmos a prática, se faz de um modo contínuo, de uma vez só, guardando a continuidade, a relação de continuidade entre uma e outra, de forma que não haja nenhuma fronteira. De uma já se passa diretamente para a prática seguinte. Então começa-se pela respiração, da respiração passa para o relaxamento, e do relaxamento passa para a concentração, e a partir daí vai para a projeciologia, que é a técnica de desdobramento, ou para a meditação. Hoje, então, vamos falar sobre as técnicas de relaxamento. Então, isto é de suma importância, porque em qualquer prática que nós formos fazer, gnóstica, nós precisamos de relaxar o nosso corpo físico para uma prática de desdobramento para o mundo astral, e depois de lá para o mundo mental ou para o mundo causal. São práticas que se desdobram entre o corpo físico e o corpo astral, e o corpo causal, o corpo mental. O corpo físico fica aqui, e as outras partes então que vão para as outras dimensões, de maneira que nós não precisamos de nenhuma nenhuma dessas práticas nós vamos precisar do nosso corpo físico. Então, para isso nós temos que arrumar uma maneira de anulá-lo, e essa maneira de anular o nosso corpo físico é o relaxamento. De modo que relaxar-se significa você encontrar um estado de serenidade que não se sinta o seu corpo físico atuando, que não tenha nenhuma relação de sentimento com ele, porque um corpo tenso dificulta a nossa concentração.
e aí perdemos a prática. Então, feito isto, nós podemos ainda continuar um pouco mais com a teoria, hoje fechando a parte do relaxamento. Na aula que vem a gente fecha a parte da concentração, aí terminaremos, né, a parte básica, teórica, e ficaremos aptos para a realização de qualquer uma das práticas gnósticas que nos deixaram os veneráveis mestres Samael e Rabulu. Então, essa prática ela é muito importante de relaxamento, né? Porque ela nos confere as condições básicas para que possamos fazer a prática de concentração, a fim de que as demais práticas nos levam à comprovação dos fatos e das teorias e nos dê resultados positivos. O relaxamento deve ser uma prática a ser feita diariamente, de instante a instante, em qualquer lugar que nós estejamos. Então, se estivermos sentados, esperando por alguma coisa, podemos estar nos auto-observando e, ao mesmo tempo, praticando o relaxamento. Da mesma forma, se estivermos andando, enquanto caminhamos, podemos paralelamente estar relaxando o nosso corpo. Então, é uma prática que pode ser feita de instante em instante, em qualquer lugar, em relação com aquilo que nós estejamos fazendo. Então, quando estamos fazendo outra coisa, né, como caminhando, ou se estivermos sentados esperando alguma coisa, e realizando essa prática de relaxamento, nós estaremos fazendo uma prática informalmente, mas vai ter aquele instante que nós vamos preparar um tempo para uma prática delineada, para uma prática objetiva, né? Então, uma prática planejada, então aí nós vamos ter uma prática formal. Portanto, podemos praticar o relaxamento informalmente, em relação a outra coisa que estejamos fazendo, e praticar o relaxamento formalmente, quando nos dedicamos um tempo exclusivamente para ele. Então, o estudante gnóstico não deve deitar com o objetivo de dormir. Então, todos nós, hoje à noite, ainda iremos deitar, mas já vamos mudar o foco da nossa atenção. Não vamos deitar para dormir como um machado, né? Nós vamos deitar pensando em obter uma concentração perfeita e fazer um desdobramento ou uma meditação. Então, nós nunca devemos dormir sem estar fazendo uma prática, sem relaxar o nosso corpo. Isso é tão importante porque, às vezes, a gente dorme a noite toda com o corpo tenso e no outro dia acorda cansado. No entanto, se a gente passar a noite fazendo a prática de relaxamento, mesmo que não venha o sono, na realidade ele vem, né? Mas mesmo que teoricamente, hipoteticamente não viesse, a gente acordaria super bem, com o corpo descansado e relaxado. Então, é muito importante essa prática nesse sentido para nós estarmos fazendo. E assim, com o corpo bem relaxado, nós podemos passar à prática seguinte, que é a prática da concentração,
se nós não tivermos um perfeito relaxamento, vamos falhar na prática de concentração. Jamais seria possível concentrar em algo se o nosso corpo está tenso, né? Geralmente o nosso ego, que é o grande tensor, o promotor da grande tensão, do estresse de nosso corpo, quando nós aprendemos estas técnicas e vamos fazer então uma prática, ele vem no sentido de nos distrair. Então, geralmente a gente comicha a orelha, coça o nariz, o corpo começa a doer, começa a nos distrair daquele foco principal. Mas já a própria natureza egóica, né, agindo em nós para fazer uma distorção desse nosso objetivo, para desfocalizar. Então, a prática de relaxamento, ela é uma prática interdependente da concentração, como nós vimos. Então, todo o estudante gnóstico deve ter como objetivo, ao deitar, a realização de uma prática, conforme nós dissemos, e não deitar para dormir. Então, do êxito da prática de respiração, como nós vimos, vem uma boa realização da prática do relaxamento, naquele contínuo. E depois de um relaxamento perfeito, nós poderemos conseguir uma concentração perfeita. E daí, da concentração perfeita, nós podemos obter resultado positivo na prática seguinte, em que nós formos fazer. Então, portanto, essa prática de relaxamento, ela é básica para nós. A partir dela é que vamos então ter êxito, né, nas outras práticas. Essa prática de relaxamento, conforme nós já vimos, consiste em nós desligarmos, né? Nós vamos desligando das tensões, vamos desligar dos nossos sentidos, de estar conectados com as coisas deste mundo. Então, ao fechar o olho, nós eliminamos uma faculdade, que é a faculdade da visão, que é a comunicação do mundo externo com o mundo interno. Já relaxamos essa parte aí. Ao não estarmos mais ouvindo, então nós conseguiremos então eliminar essa faculdade da comunicação também do mundo interno com o mundo externo. Então nós vamos fechando as janelas dos nossos sentidos, que nos permite relacionar com o mundo externo, e vamos migrando, né, de uma vez por toda para o objetivo da nossa prática maior, que é ir para os mundos internos. Então, essa prática de relaxamento, ela deve nos acompanhar daqui para frente durante a vida toda. Portanto, a prática de relaxamento é básica como preparação para as demais práticas. O objetivo do relaxamento, então, é estabelecer um estado de conforto ao nosso corpo, fazendo com que nós desliguemos dele, conforme nós já vimos aí
na nossa fala inicial. Uma vez a gente estando desligado do nosso corpo, por meio do relaxamento, não precisamos nos preocupar com ele, né? Daí ficaremos livres para nos concentrarmos na prática principal que queremos fazer, aquela prática pré-estabelecida, aquela prática objetivada. Para as práticas gnósticas de projeciologia, temos que separar o corpo físico do corpo astral, enfatizando mais uma vez. Na meditação, temos que separar a essência que penetra no mundo causal e o corpo causal, se tivermos, do corpo físico. Então, enquanto o corpo físico permanece aqui na terceira dimensão, o nosso corpo astral iria para a quinta dimensão. O nosso corpo causal e a nossa essência, a consciência, adentram a sexta dimensão. Portanto, temos que desativar o corpo físico por meio do relaxamento. Devemos lembrar em tudo isto que a mente é quem tensiona o nosso corpo físico. Como que a mente tensiona o nosso corpo físico? Ela tensiona por meio dos agregados psicológicos, que são os grandes tensores, a causa de todas as nossas tensões, a causa de todo o nosso estresse. Então, nós devemos ter sempre em mente que para fazer uma boa prática de relaxamento, nós devemos estar em conexão com o presente. E muitas vezes esses eus tensores, eles estão no passado, desconectados do presente, lá fazendo as suas retrospectivas. Então, numa forma de uma retroação, uma projeção para o passado. E muitas vezes eles estão nos projetando para o futuro, nos tirando também do presente, na forma de projeção. E aí vem as preocupações, vem eus de temor, uma série de eus que não nos levam a nada, né? Em termos de acúmulo de energia. Pelo contrário, eles fazem com que nós percamos energia. Então, a verdadeira concentração, perfeitamente interconectada ao relaxamento, perfeitamente interconectada ao relaxamento. Quando a mente se cala, o relaxamento torna-se possível. Então, com a mente, os agregados tagarelando, né, os tagarelistas internos, interiores, né, não é possível obter um relaxamento. Só quando então eles vão se calando, a gente deixa de ter vários pensamentos ou vários sentimentos para a confluência, né, para a canalização para um só pensamento, para um só sentimento, que seria o regime de concentração. Então, podemos estar relaxando em qualquer lugar, como já dissemos, onde estejamos nós, informalmente. Porém, para relaxarmos formalmente, nós precisamos encontrar uma posição confortável. Então, no Oriente, o termo posição recebe o nome de asanas, né? Então, eles têm aquela postura, aquelas asanas características da cultura oriental, que não se aplicam aqui
na nossa cultura ocidental. Então, o importante é que nós encontremos, né, uma asana, uma posição adequada ao nosso conforto. Uma posição confortável é aquela que nos permite passar bastante tempo sem nos mexermos. Devemos também, para essa prática, recordar que toda preocupação, enfatizando mais uma vez, é uma projeção para o futuro, que tira a gente do presente. Toda lembrança é uma recordação, uma projeção para o passado, que desconecta a gente do presente também. São os principais atributos do ego que nos tensiona e impede o relaxamento, assim como nós dissemos também com a projeção para o futuro. Devemos recordar que toda preocupação, então, é uma projeção para o futuro, e toda a recordação é uma projeção para o passado. Ambos desconectam, né? Nos tiram o nosso sagrado presente. Portanto, nós sabemos quem é a fonte dessa desconexão, quem nos leva para a distração de instante a instante, que são nossos agregados psicológicos, e temos a técnica de eliminá-los, né, de dissolvê-los, que é por meio da morte em marcha. Então, quem aplica a morte em marcha de instante em instante está abrindo passos largos, né, em direção à concentração, está ampliando a sua capacidade de respirar bem, de relaxar-se bem e de concentrar-se também bem. Então, vale a pena fazer essas práticas, né, com afinco, para obter esses resultados. Então, nós sabemos que há muitas técnicas de relaxamento que nós podemos aplicar, e aos pouquinhos a gente vai usando cada uma delas. Nós mesmos, né, aqui no nosso curso, temos usado aquela técnica alemã, que é de relaxar o nosso corpo todo, né, integralmente, de parte por parte, de região em região. Então, a gente vai desde as pontas dos dedos dos pés até o topo da cabeça, ou podemos começar da cabeça para os pés. Então, geralmente, ao começarmos pelos dedos dos pés, nós colocamos toda a atenção neles para senti-los, e aí a gente vai observar que eles estão tensos. Com toda a nossa atenção ali, propositadamente, nós tensionamos mais ainda, sentimos tensionado, e depois, comandado pela nossa consciência, pela nossa atenção que está ali, a gente relaxa, distensiona aquela região, mantendo uma atenção na respiração. Aí passamos para a perna, vamos subindo pelas coxas, por todas as regiões do nosso corpo, até chegar no topo da cabeça. Quando chegamos lá, nós estamos relaxados. Então, a outra técnica também é muito importante, a pessoa imaginar, paralelamente a essa concentração na região do nosso corpo, uma luz azul, ou pode partir imaginando. Imaginar é ver, vendo essa luz azul saindo do coração, seguindo o sentido, né, do movimento da corrente sanguínea no circuito do sangue, né, que vai das veias aortas, né, para as venosas, para todas as células do nosso corpo, e volta pelas venosas, né,
levando oxigênio e trazendo de volta o gás carbônico. Então, nesse movimento, enxergar-se uma luz azul que vai relaxando cada região por onde o sangue vai passando. Então, é uma técnica muito importante. Uma outra, isso aí, estamos falando em relaxamento mental, né, que tem uma conexão com o corpo, mente é corpo, corpo é mente, há uma interconexão entre essas partes. Então, consiste em imaginar um caminho, né, no meio de uma floresta ou no meio de um jardim muito lindo, onde há árvores frutíferas, árvores florescidas, onde há pássaros, seres, animais, etc, etc. E vamos por ali enquanto caminhamos naquela senda, prestando atenção, estando atento em cada detalhe deste caminho. Ao chegar a uma certa altura desse caminho, podemos imaginar uma montanha, uma subida, e quando chegarmos ao topo desta montanha, onde há um precipício, então nós projetamos o nosso corpo que vai descer suavemente, amparado pelo ar, como se fosse penas de aves. Então, nesse momento, nós estaremos de corpo e mente relaxados. Então, são técnicas que podem ser empregadas, tem muito mais técnicas, cada um deve achar a técnica que melhor lhe promova um relaxamento perfeito, né? E fazer a prática com essa técnica e tentar obter resultado. Então, com o tempo, né, cada um vai adquirindo a capacidade de relaxar mais e mais. Até aqui as nossas palavras de encaminhamento de uma forma teórica, esperando que cada um de nós possa colocá-las em prática para a obtenção de resultados positivos. Muito obrigado.